Olá pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre um livro de tarô. O título é O Tarô do Amor e a autora é a Celina Fioravanti. Bom, eu acho que o amor é um dos assuntos que mais tomam o tempo da gente, né? E nas consultas de tarô, eu creio que não deva ser diferente, porque as pessoas devem procurar muito o oráculo para saber sobre questões de relacionamento, amor, para saber se é amado, se não é, se é traído, se não é, e todas essas questões que são tão pertinentes ao tema. Esse livro da Celina Fioravanti aqui eu tenho faz muitos anos, pelo menos uns 15 anos eu devo ter esse livro. É um livro bastante útil porque ele é com linguagem fácil, clara e acessível e ele ajuda bastante quem está estudando tarô ou mesmo quem já sabe alguma coisa e quer reciclar seus conhecimentos. O assunto principal do livro é o amor e os relacionamentos. Então a autora fez o quê? Ela pegou uma única jogada com 7 cartas que utiliza somente os arcanos maiores para poder dar uma olhada na sua situação atual, para ver qual é o panorama do seu relacionamento ou para quem não tiver um relacionamento se vai aparecer alguma coisa. Então o livro vai usar somente os arcanos maiores do tarô. Ela usou como exemplo aqui, até tem na capa, o tarô egípcio, né? É o que ela usou aqui como ilustrações. E aqui no comecinho do livro a gente vai ter então um pequeno resumo de cada arcano, né? Do arcano 1 até o arcano 22, que seria o louco. E depois a gente vai ter essa jogada de 7 cartas amplamente explicada, tá? Então, aqui são 7 cartas. Se vocês não conseguirem ver, dá uma olhadinha aqui na caixa de informações que eu coloquei o link pro meu blog. Lá no meu blog eu fiz um post sobre esse livro com algumas fotos, né? Então dá uma olhadinha lá, porque nem sempre dá certo de mostrar assim na câmera, porque na maioria das vezes desfoca mesmo. Então eu vou falar rapidamente para vocês sobre as 7 posições desse jogo que a autora disponibilizou aqui no livro. Então a gente tem lá, casa 1, vai falar sobre o momento afetivo que você está vivendo. Casa 2 vai falar sobre o modo de amar da pessoa que está se consultando, ou seja, do consulente. Como aquela pessoa ama, de que maneira, como é a personalidade dela quando ela está num relacionamento. Na casa 3 a gente vai ter o outro, que é a pessoa pelo qual o consulente está apaixonado ou interessado. Na casa 4, a gente vai ter os aspectos positivos desse relacionamento. Na casa 5, os aspectos negativos. A casa 6 é a casa da conclusão, ou seja, vai ser o desfecho daquela situação. E na casa 7, uma mensagem do tarô. O que eu achei bastante bacana é que a autora disponibilizou aqui interpretações, sugestões de interpretações. Então, por exemplo, vamos supor que tenha caído aqui, eu vou ler o exemplo para vocês, né? O mago na casa 1. Então, o arcano 1, que é o mago, caiu lá na casa 1, que é a casa do momento, o momento afetivo. Um pedacinho da sugestão que ela deu aqui, ó. Um novo amor, uma novidade feliz que vai dar início a uma nova fase na vida sentimental, trazendo uma grande variedade de novos elementos. Com a carta do mago nessa posição, também pode-se dizer que uma relação antiga vai ser renovada, ocorrendo bons e alegres momentos. Então, baseado no quê? Naquele negócio que o mago tem na frente dele, né? Aquela mesa com os 4 elementos ali, vários elementos, vários objetos para serem manipulados, que tem tudo a ver com a temática da carta do mago. Então, ela faz essas sugestões de interpretação, tá? Isso para todos os arcanos e para todas as posições. Isso daqui ajuda bastante, que quando você não tem experiência ainda para ler tarô, mesmo que você já leia faz tempo, você tem essa sugestãozinha, às vezes você olha aquela questão sob um prisma que você não tinha nem imaginado. Então eu gosto bastante de livros que têm sugestões assim para ajudar a gente a interpretar as cartas da melhor maneira possível. Especialmente quando você está muito envolvido emocionalmente com aquela questão, você está muito preocupado com aquele problema, a tendência é você não enxergar muito bem o que o oráculo quer te dizer. Então eu acho que como o tarô é um instrumento aconselhatório, qualquer ajuda é bem-vinda para te ajudar a enxergar tudo com a maior clareza possível. Nós temos também uma tabelinha, um resumo com palavras-chave de cada arcano em cada posição, o que ajuda bastante também para uma consulta rápida. E a gente vai ter também um capítulo aqui falando da questão do tempo. Então, por exemplo,
A carta do mago, que eu tinha citado anteriormente, quando ela sai ali, como é o arcano número 1, você dá mais ou menos uma ideia de um mês para aquilo acontecer. Se fosse a papisa, por exemplo, que é o arcano 2, seriam 2 meses. Isso daqui é tudo baseado em numerologia, porque, por exemplo, a carta da morte, que é o arcano 13, 1 mais 3 vai dar 4, então seriam 4 meses. E aqui ela continua também falando sobre os meses, também baseado em numerologia, tá? Então, por exemplo, a lua, né, a carta da lua, que é o arcano 18, seria setembro ou junho, tá? Já no outro capítulo, nós temos aqui sobre o tipo físico, de alguém que você está perguntando ali, ou quando surge uma carta da corte, você quer saber de quem se trata. Então, por exemplo, ali, ó, deixa eu ver, de copas, né, o naipe de copas ou taças. Então tem lá, o rei de copas pode ser um homem claro, um homem que ama ou um futuro marido. É uma tabelinha que ela fez aqui para relacionar as características das cartas da corte com o tipo físico. Temos ainda um outro capítulo, como conhecer melhor alguém, que também é para você somar a data de nascimento da pessoa e vai dar um arcano. Vai dar um arcano entre 1 e 22. Então vamos, por exemplo, o arcano 7, que é o carro. Vamos ver o que ela falaria. A espiritualidade é o dom mais importante recebido por essa pessoa. Não gosta de injustiças, ama a filosofia e o estudo. Busca a perfeição. Deve seguir sempre seus pressentimentos. Seus aspectos positivos são sensatez, espiritualidade, introspecção, harmonia, boa reputação, auxílio. Os aspectos negativos: melancolia, nervosismo, indiferença, pressa, passa por cima dos outros. Esse é o número da vitória e do triunfo. Então, você pode ver que ela fez uma ligação entre a numerologia, que o arcano 7, né, que significa o sagrado, aquele negócio do estudo, a meditação, da introspecção, e também o 7, que é o arcano carro, que tem a ver com poder, vitória, triunfo, com você seguindo o seu caminho e atingindo as suas metas. Ela fez uma relação entre as duas coisas, tanto a numerologia quanto o tarô. E o outro capítulo que eu achei interessantíssimo é de perguntas e respostas. Então ela selecionou aqui as perguntas mais comuns, né, nos casos amorosos, e ela deu também sugestões de respostas de acordo com o arcano que cair. Então, por exemplo, a pergunta número 1, ele ou ela me ama? Deixa eu escolher uma aqui, vamos ver. Se sair, por exemplo, o enforcado, que é o arcano 12. Com essa carta é muito pouco provável que haja amor, pois ela mostra a estagnação e a acomodação, que não combinam muito com algo tão vibrante como o amor. Se a pessoa se libertar de suas amarras, pode ser que haja esperança. Se já houver uma relação afetiva, ela é de natureza kármica. Ai, que triste. E assim sucessivamente. Então as outras perguntas, nosso amor vai durar, este amor vai dar certo, o que eu faço para conseguir o amor dele ou dela? Deixa eu ver aqui. Ele ou ela casa comigo? Eu consigo o amor dela ou dele? Então são várias perguntas referentes a amor e relacionamentos. E o último capítulo vai falar sobre exercícios de meditação, que eu achei bem legais, porque eles têm um cunho terapêutico mesmo, né? Então você vai pegar alguns arcanos aqui que ela sugeriu e vai fazer um exercício de mentalização, de visualização, para conseguir vários objetivos. Então, por exemplo, vamos ver aqui, deixa eu escolher um. 2, a papisa, né? Que é o arcano 2. Então, qual o objetivo desse exercício? Desenvolver uma maior sensibilidade, adquirir uma boa percepção de si e do outro, que tem tudo a ver com a carta da papisa, né? Com a sacerdotisa, que tem a ver com a intuição, com a delicadeza, com aquela introspecção de olhar para dentro, né? De ouvir a voz do inconsciente. Então é um exercício para desenvolver essas qualidades. Um exercício que eu achei muito legal é o exercício aqui da carta da morte, que é o arcano 13, né? Deixa eu achar aqui para vocês. Então, para que serve? Objetivos: entender a morte do ego, transformar-se na hora certa, aceitar o corte daquilo que não serve mais. Então, quando você estiver terminando um relacionamento ou fazendo uma mudança muito grande na sua vida, né, deixando uma fase para trás, esse exercício aqui, assim como o arcano da morte, vai te ajudar a ver aquela transformação, não como um final trágico e triste, mas sim como uma transformação necessária, como uma mudança de fase, que é esse o sentido do arcano mesmo. A morte não quer dizer a morte física, quer dizer a transformação, né?
aquela mudança de fase que a gente passa ao longo da vida, várias vezes inclusive, né? A gente sempre tem aquele morrer e renascer estando vivo. E isso é muito saudável, porque se fosse sempre a mesma coisa, a vida não teria graça nenhuma, né? Outro exercício que eu achei bem interessante é relativo à carta do diabo, o arcano 15. Então os objetivos são manter-se espiritualmente forte, afastar as energias negativas. Então, para quem já estudou um pouquinho de tarô, o arcano do diabo, ele significa tudo aquilo que tem a ver com os nossos instintos animais, tem a ver com a maldade, com o sadismo, com aquela malícia de prejudicar os outros, que são consideradas energias baixas, vamos dizer assim, energias densas. Tem um outro lado também, que significa lucro financeiro, esperteza, mas geralmente esse arcano fala de energias muito pesadas. Então esse exercício aqui vai te ensinar, usando a carta do tarô, a bloquear esse tipo de energia na sua vida. Energias de inveja, de raiva, de ressentimento que as pessoas mandam para você, né? Então eu achei bem legal esse exercício aqui, é um exercício bem interessante e assim, vão falar, ai, mas que bobeira, será que isso dá certo? Eu acho que dá certo a nível simbólico, a nível do inconsciente. Talvez não exista nenhum tipo de magia nisso, ou de fundo mágico, vamos dizer assim. Mas, para a representação do seu inconsciente, quem já estudou um pouquinho de psicologia sabe como funciona, você fazer um exercício desse com um arcano, né, com uma figura, com aqueles elementos simbólicos, e você tomar uma atitude em frente àquilo, para o seu inconsciente aquilo tem uma representação muito forte, então realmente te ajuda, te dá um fôlego para conseguir enfrentar as dificuldades mesmo. Ah, e vale a pena ressaltar, o jogo de tarô não é um jogo de adivinhação, de oba-oba, não é nada disso. O tarô, a meu ver pelo menos, né, é uma coisa mais de estudo, de autoconhecimento e de reflexão. A gente joga tarô não é para ver o futuro, é para ver mais ou menos como as coisas estão indo ali, para ter uma outra visão daquela situação e tentar, com os nossos próprios recursos, superar aquilo. O futuro, a gente tem tendências do futuro, mas ninguém adivinha o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu acho que o tarô é muito válido para isso, para te ajudar a refletir e a reunir forças para tomar a melhor postura possível face aos problemas da vida, né? Se você pensar bem, Jung estudou tanto o tarô, se ele que foi um homem tão sério, tão esperto e inteligente estudou isso, por que eu desprezaria, né? Pelo contrário, eu acho que o tarô é um estudo riquíssimo, tanto a nível terapêutico quanto a nível simbólico. É uma coisa que realmente pode acrescentar muitas camadas de significado, de visão à nossa vida e ao nosso modo de enxergar o mundo. Bom, é isso aí. Essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma novidade, compartilhe este vídeo com seus amigos e um beijo. Até a próxima resenha. Tchau!